Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Começou recentemente mais um Brasileirão e hoje voltamos com mais um X11. E como você viu aí na thumb, hoje vamos comparar uma seleção montada por mim de jogadores brasileiros da competição e uma seleção de jogadores estrangeiros. O intuito aqui é vermos se o nível dos nossos melhores nomes que jogam por aqui são ou não melhores do que os principais nomes que trazemos de fora e que conseguem ser destaques nos nossos clubes, beleza? Começando com o gol, e eu escolhi Hugo Souza do Corinthians e Rocher do Internacional. Para os brasileiros eu poderia ter escolhido Everton do Palmeiras, John do Botafogo, Léo Jardim do Vasco, e para os gringos eu poderia citar o Rossi do Flamengo, mas pela fase desses dois eu acabei escolhendo esses nomes. E entre um e outro, o Rocher é um goleiro de seleção uruguaia. E por mais que o Hugo tenha se provado um grande substituto do Cássio no timão, eu ainda fico com o goleiro do Inter. Então é 1-0 para os estrangeiros. Na lateral direita, vamos de Wesley do Flamengo ou Santiago Arias do Bahia. Acho que nem vale tanto a pena listar outros laterais brasileiros, porque hoje a distância do Wesley para os outros é enorme. Ainda assim, eu poderia listar o William do Cruzeiro, que fez uma ótima temporada passada. E entre os gringos, além do Arias, eu posso mencionar o Matheus Ponte, do Botafogo, o Pumita Rodrigues, do Vasco, o Varela, do Flamengo, o Cedric Soares, do São Paulo, mas o colombiano do Bahia eu vejo como o nome mais qualificado no momento, mas ainda assim não mais do que o Wesley, que merecidamente está na seleção brasileira. Eu acho até que merecia uma chance como titular, com mais frequência, talvez até um time com sistema com 3 zagueiros, ele que está na iminência, inclusive, de ser vendido para a Europa, ainda nessa próxima janela, né? Nesse ano. Então, por enquanto ele ainda está no Brasil, então meu voto é no Wesley, empata o duelo para os brazucas 1-1. Na primeira posição da zaga, eu vou com Thiago Silva, do Fluminense, e o angolano Bastos Kisangá, do Botafogo. Um dos melhores zagueiros do mundo no século, retornando ao Brasil, sendo titular no Chelsea, e o outro foi o melhor zagueiro do Brasileirão no ano passado e defende a sua seleção, mesmo atuando no futebol brasileiro. Pelo cartel eu vou acabar ficando com o Thiago Silva, 2-1 para os brasileiros. Mas só para mencionar outros nomes, o colorado Vitão, que eu acho um zagueiro com muito potencial entre os nossos, e os equatorianos Arboleda do São Paulo e Félix Torres do Corinthians. Na outra posição de zagueiro eu fui com Léo Ortiz do Flamengo e Gustavo Gomes do Palmeiras. Um é o que está em melhor fase entre os brasileiros, frequentando até convocação para a seleção. O outro é há anos um jogador de seleção paraguaia e uma das maiores referências da posição no país. Por antiguidade, eu vou acabar votando no palmeirense, empatando de novo para os estrangeiros, 2-2. Outras menções, eu vou citar 2 canhotos entre os gringos, né, o argentino Alexander Barbosa, do Botafogo, que foi também um dos melhores no ano passado, e o paraguaio Júnior Alonso, do Galo. Na esquerda eu tive muita dúvida nas duas posições, mas acabei escolhendo Guilherme Arana, do Atlético, e o argentino Bernabé, do Internacional. Entre os brasileiros poderia ser jogadores de seleção como Alex Telles, do Botafogo, Alexandro, do Flamengo, ou até o Lucas Piton, do Vasco, que viveu grande fase recentemente. E entre os gringos eu poderia ter ido com os uruguaios Piquerez, do Palmeiras, Vinha, do Flamengo, ou até o argentino Andileri, do Corinthians, mas eu optei pelo atual titular da seleção brasileira e o melhor lateral do último Brasileirão, que teve até jornalista se esquecendo que não podia convocar e cobrando convocação do Bernabé pelo Dorival. Entre um e outro, nesse momento eu fico com o Bernabé. A fase do Arana não é das melhores, apesar de ser convocado para a seleção, também por uma questão de potencial, versatilidade, até idade, já que é bem mais jovem que os outros, que teriam nível para postular uma vaga. Mas eu penso o seguinte, se o Arana fosse para o Inter, eu poria o Bernabé no banco? Não. E se o Bernabé fosse para o Galo? Roubaria a vaga de titular do Arana? Provavelmente sim. Então por isso eu escolho o argentino, 3-2 para os estrangeiros. Na posição de primeiro volante, eu escolhi o botafoguense Gregory e o flamenguista Pulgar para esse duelo. São 2 jogadores de características diferentes, né? O brasileiro muito mais marcador e o chileno mais passador. Eu acho um cara com as características do Gregory mais importante para se ter num time, pelo equilíbrio,
proteção à defesa que ele proporciona. As características do Pulgar podem se ver num segundo volante, por isso eu vou ficar com o brasileiro que empata mais uma vez esse confronto, 3-3. Outros possíveis nomes brasileiros seriam o Caio Alexandre, do Bahia, que é outro mais redista do que um homem de contenção, e o Pablo Maia, do São Paulo, né, que já esteve melhor, mas continua sendo um dos nossos principais nomes nacionais da posição. Entre os estrangeiros eu vou mencionar o colombiano Richard Rios, do Palmeiras, e o venezuelano José Martínez, do Corinthians. Para a posição de segundo volante, vamos de Gerson, do Flamengo, e o paraguaio Vila Sante, do Grêmio. Eu sei que o Gerson tem jogado mais aberto pela direita, como um winger, do que como segundo volante. Mas não à toa ele tem o apelido de Coringa, né? Capaz de desempenhar diversas funções. É inclusive o dono da camisa 8 da seleção brasileira e um dos principais nomes em atividade por aqui há muito tempo. Já o Vila Sante também é jogador de seleção, né? Mas convenhamos, há um desnível grande. Ponto para os brasileiros, 4-3. Eu destaco ainda o São Paulino Alisson, entre os brazucas, além do botafoguense Marlon Freitas, que também pode jogar como primeiro, mas naquela pegada de redista, e o Matheus Henrique, do Cruzeiro, que também seriam bons nomes para citar. E entre os estrangeiros, o De La Cruz, uruguaio, do Flamengo, o Fausto Vera, argentino, do Atlético Mineiro, e o Carrillo, peruano, do Corinthians. Chegamos aqui agora nos meias ofensivos. Eu escolhi dois jogadores que atuam mais abertos para representar os meias direitas. Estevão, ainda no Palmeiras, e o John Arias, do Fluminense. Dois jogadores de seleção, arrisco dizer que os dois principais jogadores de seus times, apesar do Estevão ser muito jovem ainda, estar de saída do Verdão, e o colombiano Arias, né, não ser um jogador que sempre apareça com gols, assistências, como Ganso, como Cano no Flu. Eu acho os dois jogadores extremamente importantes para os seus clubes. E aí, basicamente, é escolher quem tem mais potencial ou quem é mais jogador hoje. Eu vou acabar escolhendo o que já é realidade. Vou votar no Arias, que empata mais uma vez o confronto, 4-4. Eu realmente acho que o Estevão vai ser mais jogador que o Arias no auge, mas eu não vou votar no que pode ser, porque também pode não ser, né? Então, como menção, vou citar apenas os brasileiros Lucas Moura, do São Paulo, e o Everton Ribeiro, do Bahia, beleza? Na outra posição de meia, que é mais o camisa 10, eu escolhi Alan Patrick, do Internacional, e Rodrigo Garro, do Corinthians. Ah, por que não colocou o Neymar nessa posição? Vocês vão entender, calma. Aqui é mais questão de gosto, porque os dois estão numa fase impressionante, desde a reta final do ano passado, e possuem basicamente as mesmas características. Eu acho até o Alan Patrick um jogador subestimado, ele é da mesma geração do Neymar, inclusive, e poderia ter tido uma carreira mais presente e consistente na seleção brasileira, mas ele acabou nunca tendo sequência nas convocações. O Garro é mais um daqueles 10 clássicos argentinos que atuam em losangos de meio campo, e quando vem para o Brasil é quase automático dizermos que aqui não tem camisas 10. Até por isso eu vou votar no Alan Patrick, para desfazer esse mito que aqui não tem camisas 10. 5-4 para os brasileiros. Além dele, Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, Oscar, do São Paulo, Matheus Pereira, do Cruzeiro, também são ótimos exemplares. O Felipe Coutinho, do Vasco, também seria, mas a fase dele não é das melhores. E entre os estrangeiros eu vou citar o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, e os argentinos Pochettino, do Fortaleza, e Roleiser, do Santos. Entre os camisas 9, vamos de Pedro, do Flamengo, ou Verratti, do Vasco. Eu sei que o Pedro está lesionado há muito tempo, mas eu acho que é unanimidade que ele é o melhor centroavante brasileiro que temos hoje. E por isso ele está na lista à frente de nomes como o Hulk, do Atlético Mineiro, Yuri Alberto, do Corinthians, que por momento seria o escolhido, Igor Jesus, do Botafogo, que até outro dia estava na seleção, Vitor Roque, que recém foi trazido de volta ao Brasil pelo Palmeiras, Gabigol, do Cruzeiro, Chiquinho Soares, do Santos. E até outro dia eu tinha a opinião de que o argentino Pablo Verratti seria titular em vários desses clubes antes da chegada de alguns desses nomes. No pré-requisito principal do centroavante, que é ser um artilheiro, o Verratti é melhor do que vários desses. Mas talvez a grande vantagem do Pedro em relação a ele, e de outros desses aqui também, seja a qualidade técnica com bola, fora da área, e em fundamentos como domínio, controle, onde o 9 do Flamengo é um dos melhores na matéria. E é a principal crítica que os vascaínos têm sobre seu artilheiro. É bem possível que o Pedro consiga fazer um grande jogo sem necessariamente marcar gols. Dificilmente o Verratti
será um grande destaque de uma partida se não balançar as redes. Com isso, é o 6º ponto para os brasileiros, 6-4. Outros nomes gringos que estão no Brasil atuando nessa posição são os argentinos Germán Cano, do Fluminense, Martín Lucero, do Fortaleza, e Jonathan Calleri, do São Paulo, os colorados Ener Valencia, que é equatoriano, e Borré, que é colombiano, além do uruguaio Lúcio Rodrigues, do Bahia, e o dinamarquês Brett White, do Grêmio. E entre os segundos atacantes, agora sim vamos citar o Neymar, do Santos, e entre os gringos, cara, eu fiquei na dúvida entre o venezuelano Savarino, do Botafogo, e o holandês Memphis Depay, do Corinthians. Mas eu acabei escolhendo o europeu, muito mais por uma questão de carreira internacional, até porque estamos falando de um titular de uma das principais seleções do mundo, mesmo jogando no Brasil. Mas o mesmo critério que o faz ter vantagem sobre o Savarino, entre os gringos, o faz perder para o Neymar no nosso exercício. Um dos melhores jogadores do mundo nos últimos 15 anos, fácil, ainda considerado uma das referências na seleção brasileira e que chegou com todo o status de ídolo nacional que chegou no seu retorno à Vila Belmiro. Não há jogador no futebol brasileiro, seja segundo atacante ou meia, que pudesse ganhar nesse exercício do Neymar. Então, vamos decretar o 7º ponto para os brasileiros, com ele que venceram a nossa brincadeira, mas mesmo assim, vamos a outras menções interessantes dessa posição. Entre os brazucas, o palmeirense Paulinho, o são paulino Luciano, o flamenguista Bruno Henrique e o santista Guilherme. Alguns aqui são pontas, né, de origem, mas como escolhemos o 4-2-2-2 como esquema tático principal desse exercício, eles acabam competindo nessa posição. E entre os estrangeiros, além do Savarino, eu cito o uruguaio Canóbio, do Fluminense, e o venezuelano Soteldo, do Santos. E é isso, galera. Assim então ficou o resultado da nossa brincadeira. No gol, Rocher, do Inter. Na lateral direita, Wesley, do Flamengo. Na zaga, Thiago Silva, do Fluminense, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. Na lateral esquerda, Bernabei, do Internacional. Os volantes, Gregory, do Botafogo, e Gerson, do Flamengo. Os meias, John Arias, do Fluminense, e Alan Patrick, do Internacional. E os atacantes, Pedro, do Flamengo, e Neymar, do Santos. Placar final 7-4 para os brasileiros, o que mostra que o nível dos jogadores que atuam por aqui ainda é muito alto, inclusive contra selecionáveis de outras nacionalidades. Mas você pode ficar à vontade para discordar, montar uma seleção de brasileiros e outra de gringos diferente nos comentários e ter uma opinião diferente na hora de comparar, beleza? Só se lembre de manter o respeito com opiniões contrárias. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!